Aloha! Estamos aqui em Saquarema, no campeonato da WSL, sucesso total. E aqui, em parceria com a WSL, estamos fazendo várias entrevistas. E hoje eu tenho um grande amigo meu, de muitas décadas, viajamos pelo mundo inteiro, pelo Brasil, fomos para o Havaí, para a Austrália, África do Sul, América Central, vários lugares. E ele é um cara assim que passei parte da minha juventude surfando as ondas grandes do Havaí com ele e temos muitas histórias. Esse cara é bicampeão brasileiro e ele é Otávio Pacheco. Olá, Rico. Pois é, cara, como você mesmo disse, né, foi uma parceria, a gente surfou muita onda grande, principalmente, né, que a gente gosta de onda grande, e a gente representou o Brasil em diversas situações, né, desde o início do circuito mundial, que está aí até hoje, e a gente foi, assim, precursor, né, do profissionalismo, na maneira geral, os primeiros contratos de patrocínio. E é legal que a gente, naquela época, a gente era 3 em 1, vamos dizer assim, né, Rio? A gente era atleta, que a gente treinava, acha que surfista, não, a gente era atleta mesmo, pegar onda grande tem que ser atleta. Pegava às 5 da manhã, treinava, treinamento intensivo a vida inteira, surfando por prazer e por competição. Depois a gente fazia próprio equipamento, fazia prancha, parafina, que não tinha, comprar cordinha, tudo, e botava eventualmente, a gente colocava um terninho e ia para São Paulo captar patrocínio. E aí arrumava um patrocínio lá. Nós arrumamos alguns, voltava para o Rio de Janeiro, pegava o avião e ia para a Austrália, para o Havaí. E, quer dizer, então era uma vida bem difícil no início, né? Mas muito boa, e movida, né, pela paixão que eles têm pelo surf, né? Então é isso que a gente está aqui até hoje, movido por essa paixão. E o surf hoje em dia mostra a sua força, né? Está aí todo mundo para ver. Né? Mais de 30 milhões de fãs do esporte, etc. As grandes empresas patrocinando e a visibilidade. Enfim, o surf mostra a sua força, né, Rico? Otávio, falando em patrocínio, eu não podia deixar de agradecer meus patrocinadores, o Sense, esse amaciante espetacular, bom para quem faz esporte que transpira, jiu-jitsu, triatlon, corrida, né? Tem assim um cheirinho maravilhoso. E água sanitária que boa, a líder de mercado, vende no Brasil inteiro, espetacular. E que gente boa só usa que boa, né? Então, estamos aqui com a que boa, muito obrigado. Queria agradecer também a Cia Duarte, que mandou um presente para você aqui. Opa! Pode abrir aí, vai ser um prazer. É sempre bem-vindo. Queria agradecer... Companhia Duarte, né? Cia Duarte, é o Léo Cascagrossa. Ah, né? Legal. E queria agradecer ao Gourmet, que sempre manda aquela culinária maravilhosa para a gente, quando a gente grava lá no estúdio do Rio, né? Mas aqui, devido à distância e a logística fica mais difícil, né? Porque é um produto assim que tem que ser servido na hora, a gente só faz no Rio. Queria agradecer a toda a equipe aqui. Legal. Gostou? Aloha. Obrigado, Léo. Maneiro. Obrigado, hein? Aloha, aloha, aloha. Otávio, dando segmento à nossa entrevista, você nasceu praticamente no arpoador desde pequeno. Qual foi o seu primeiro contato com o mar? Meus pais, né? Meu pai e minha mãe foram na primeira turma do arpoador, foram assim, os pioneiros da cultura de praia, né? Eu estou falando de anos 40, 45, que não existia nem surf ainda no Rio de Janeiro, e eu nasci ali na Rua Barão da Torre, atrás da General Osório, e minha mãe me levava desde 2, 3 meses de idade para o arpoador com a turminha amigos dos meus pais. E ali o arpoador foi meu jardim de infância. Eu aprendi a andar, aprendi a nadar, né, pescar, pegar onda de jacaré e depois aprendi a surfar. Então foi assim as pedras do arpoador. Uma bela infância, né? É uma bela infância, muito feliz. E ia te perguntar, você começou a surfar de madeirite também? Comecei com madeirite, emprestada, né? A gente ficava afilando madeirite na época. E depois, quando eu comprei uma madeirite do Fabinho Kerr, nosso amigo... Claro. Uma madeirite que até ela tinha uma lascada no bico, uma madeirite. Comprei por ele por 30 cruzeiros. Eu não me lembro desse detalhe. E aí eu comecei a pegar onda de madeirite, eu não usava pé de pata. Eu tinha uma certa habilidade, começava a fazer hang five, manobra de bico já com a madeirite. Eu fiquei 3 anos falando de madeirite. Ali. Essa madeirite foi em 63. E em 65 foi o 4º centenário do Rio de Janeiro, tinha um símbolo de 4x4 que a gente tinha assim na época, era uma marca, e eu pintei no bico da prancha, eu me lembro dessa referência. E aí eu fiquei no meio eu era aquele moleque no meio dos
coroas, entre aspas, né? Aquela primeira geração do arpoador, né? Que a gente conhece. E quem eram os caras? Vamos falar aqui da galera da velha, os pioneiros, realmente os pioneiros, do qual tem muito respeito. Armando Serra, o Arduino Colassante, o Leman, né? O irmão Leman, que o apelido dele era americano. Depois veio uma segundinha geração, que é o Persegue. Ciro Beltrão. O Rafael Gonzalez, né, que é o Rato. O Piuí, Mário Bração. Betinho, para mim... Aí veio essa segunda geração, assim... da minha idade quase, mas já que era o Betinho Lustosa. O Betinho é um dos melhores surfistas que eu já vi na minha vida. Foi um dos melhores surfistas de todos os tempos. Ele era muito habilidoso, o cara realmente era incrível. Era o Mickey Dora brasileiro. Sabe que ele me lembrava? O Wayne Lynch, australiano. Exatamente. Aquele backside, aquele... Ele era lindo, elegante também, né? Não era só pegava, ele era elegante. E tinha os irmãos Rebeck. E tinha o irmão dele, o Paulinho, que era irmão do... Paulinho, enfim... Essa primeira turma foi a grande, assim, começou a cultura do surf, propriamente dito, começou no arpoador. As pranchas era da época de longboard, né? Muitas longboard importadas. Em 66 já eu ganhei o meu primeiro longboard, depois, meu maior sonho de consumo era ter um longboard de fibra. Do Coronel Parreiras, né? Que era surfboard São Conrado. Que número era a sua? A minha, eu estou perguntando qual era o número da sua prancha, que a minha foi 042 em 66. Você lembra do número? Eu me lembro, esqueci o número. Ele fez uma para mim e para o meu irmão. Né? Uma Model Way do meu irmão e a minha era modelo Robe. Robe, né? E acho que foi o Mário Bração que shapeou, inclusive, a minha. E aí, quando eu ganhei aquela primeira, eu já pegava de madeirite né? 3 anos de madeirite. Todo mundo já estava de prancha de fibra. Então, quando eu ganhei essa prancha, depois de 6 meses esperando a encomenda, quando eu ganhei aquela prancha de fibra com polimento, com a quilha transparente, aquilo era fascinante, aquele material, né? A gente não conhecia. Era uma obra de arte que para a gente representava muito. Simplesmente eu adoro. Eu botei a prancha em cima, nos primeiros dias, eu botei a prancha em cima da minha cama e eu dormia no chão. E eu adorava aquilo como fosse uma divindade, cara. Eu olhava, botava flanela, fiquei ali adorando a prancha. Você vê o amor que a gente tinha pelo negócio. E assim foi. Comecei a pegar de longboard um tempão, ficamos com meus pais, a gente ia para Cabo Frio, né? Temos até fotos da gente com a prancha, com a Vega Maguete, com as pranchas, e passava por Saquarema de passagem, né? Meu pai nem deixava eu cair aqui muito. Meu pai já pegava onda, assim, de jacaré e tudo, já tinha toda a cultura de praia, minha mãe também. E então, eu fui criado já com esse negócio de surf na veia. E aí, inclusive, esse longboard, já complementando, em 67, 68, uns 2 anos depois, 69, quando chegou o penho, trouxe a mini moda, que as pranchas começaram a diminuir, o movimento de diminuição, eu descasquei, serrei. Quando o penho, eu peguei a prancha do penho de mini model, né, que era uma 7.2, quase eu caí. A velocidade, eu peguei, onde eu vi a velocidade, a manobra, eu falei, bom, o futuro chegou. No dia seguinte, como todo mundo fez, eu serrei. Cortou. Serrei o longboard, desencapei e você encapou esse longboard, não sei se você se lembra. A gente descascou, reshapeou e fizemos minha primeira pranchinha e esse longboard virou uma 6.8. De tanto serra daqui, serra dali, ela ficou uma prancha tectoal, com a largura, né, de 20 de polegadas de largura. E essa pranchinha eu viajei para o sul, foi o início. Comecei as primeiras ondas do pier. Então a história das minhas pranchas foi essa. Otávio, você que como era amante lá do arpoador, uma coisa que eu nunca falei aqui para a galera, mas vai ser interessante, eu sei que você viveu isso. A gente conhecia o arpoador com uma palma da mão. Então, ali tinha todas as pedras e a gente mergulhava naqueles lugares assim, perigosos, né? Tinha um buraco quente, tinha o samarangue, o pontão. Pinico, né? Piscininha, o primeiro, o segundo, terceiro andar. Tinha lugares lá que a maré esvaziava, era tão alto que o cara mergulhava para ela poder encher, né? Você não tinha contato. No terceiro da piscininha, o terceiro andar, o segundo era alto, mas era fácil. O terceiro era negativa a curva. Tinha os malucos que se jogavam. Eu nunca pulei do terceiro. Era então, você não via a piscininha. Você olhava a onda entrando lá, você calculava o time, que você tinha que esperar a onda entrar para encher a piscina. É tipo Acapulco, né? Aquele negócio de pular. E a gente era kamikaze, saia correndo, dava um anjo, pulava e caía lá, daquele mergulho carpado, porque é raso, né? Então teve essa cultura, era moda na praia, na época, saltar das pedras. A gente conhecia... Era adrenalina, né? E a gente teve vários pontos de salto de pedra ali
no arpoador, né? O buraco quente, na tarde do pontão, o piníoco, né? Otávio, eu me lembro uma vez, cara, que a gente sempre gostou de desafiar as ondas maiores, você sempre foi meu ídolo também, né? A gente sempre disputando. Parceiro de onda grande. Eu me lembro o mar que a gente entrou no arpoador, parece que o primeiro dia ninguém conseguiu entrar, foi uma ressaca que deu, de leste enorme, né? E quebrou os vidros do Copacabana Palace. Olha a doideira, não tinha essa obra ainda que tem hoje, do alargamento da Avenida Atlântica. Da Atlântica. A água foi até a Barata Ribeiro e a gente entrou, no segundo dia, entrou eu, você, uns 3 caras, estava enorme. Você se lembra? Maraca entrou. Eu lembro bem desse dia. Eu estava morrendo de medo, mas entrei. E a gente era bem novo, era bem garoto ainda, né? Os caras mais velhos também não entravam. Não entravam. E a gente já mostramos, a gente gostava do negócio de onda grande. Então, eu me lembro, E daí foi o início de uma trajetória de onda grande que a gente passou junto, né? E eu me lembro desse mar, assim, realmente, foi das primeiras experiências de onda grande. Grande. Big. Very big. E uma coisa que eu me lembro, no terceiro dia, eu me lembro que o mar estava grande e o Nino, que não sei se você se lembra dele, Nino, um cara muito elegante, bacana. Claro que eu lembro. Ele pegou uma onda tão grande, cara. Bateu a boca. Não, aí ele desceu reto e aí foi na espuma e a espuma foi sufocando ele, e ele sem respirar, indo reto, aí largou a prancha, a prancha foi, voltou na boca dele, os dentes dele todo entrou. Ficou cravado na prancha? Não, entrou, não quebrou não, entrou tudo. Meu irmão, doeu. Foi show de horror. Isso é assustador, né, cara? Aquele negócio. E os pranchões eram pesadíssimos, a fibra dura. Você imagina, eu me lembro também dessa história da prancha se deitar na prancha, virar reta, a prancha começar a sacudir, bater no rosto também. Tinha essas coisas de acidente, né? Acontecia muito. Quando peguei a minha São Conrado, né? Eu ia remando do arpoador, do Leblon até o arpoador, né? Você sempre foi um remador, né, cara? Você é rico, não é mole, não. Rema muita coisa. Você ia remando também lá? Me dispensava. Eu tentava remar e não acompanhava o rico, não. Você foi campeão de remada, né? Várias vezes. Rema muito. Os magrelas são assim, né? Mas que antigamente todo campeonato tinha cultura. Ou remava do Poço 6 até o arpoador, ou do Diabo até o arpoador, ou do arpoador até o Sheraton, né? Sempre tinha... a cultura do Polinésia, né? Que da remada, da canoa, da remada, do remo, né? Tanto as canoas havaianas como prancha, então tem essa tradição, natação também, né? Mar aberto. E o que eu me lembro também de interessante era que a gente gostava de desafiar as ondas grandes, né, cara, assim, e quando veio a época do Pier, que a gente começou a ir lá, né, você foi um dos pioneiros também, eu me lembro que Fomos, né? A gente começou a surfar desde o início, quando começou a botar as pilates, a gente já sabia que ia dar onda, né? A gente começou, tem uma foto do Múcio, não tem que eu fui primeiro, o segundo, terceiro, mas uma das primeiras, certamente. E eu me lembro que foi com essa prancha que descascou, inclusive eu tenho até a foto, eu estava servindo o exército. Ainda tinha essa. Foi exatamente em 1970, quando eu servi exército. Então, por isso que eu não me esqueço. Eu tenho essa foto, eu cabelo reco na onda ali, e com essa prancha que que nós descascamos, você laminou para mim, a gente shapeou junto, tudo. E tô lá, era uma pranchinha muito atual. E com essa prancha no pia, com meia dúzia de pilastras só. O Múcio Scorsese tirou essa foto, estava lá na praia, não sei como. Quem eram os grandes fotógrafos na época? Era o Múcio, Fedoca e o Fred Coulson, irmão do Missari, né? Eram eles. E o Newton Barbosa, né? O Newton chegou um pouco depois, né? Mas o Múcio esteve lá sempre o Fedoca, né? Também estava... O Fedoca era fotógrafo e surfista, né? Então ele ficava naquele... Mas ainda bem que tinha... Porque não tinha fotógrafo, né? Para registrar nada. Eu vou falar para você. Na época eu fui para o Havaí e comprei a melhor lente, a melhor lente que tinha, né? Century, né? Aquela que pegava de pé. Aí vim para Saquarema, peguei onda e fui fotografar. Aí, comecei a fotografar. Falei, meu irmão, meu bagulho não é fotografar. Meu bagulho é dentro d'água. Não entendeu? Dá para fotografar e surfar. Aí vendi para um amigo, né, cara, que, pô, não dá para fotografar. Né? Temos até um grande fotógrafo aqui, o Paulo, né? Mas eu tenho
como é que se fala assim? Meu negócio é dentro d'água. Exatamente. Né? É ser fotografado. É ser fotografado. Mas gozado que nos tempos primórdios aqui, a gente entrava nos mares grandes. Eu me lembro Maçambaba, uma vez que eu fui com o Gordo Barreda, né? Esse era final dos anos 69, o famoso 70. Barreda, família Barreda. Barreda era peruano, né? Peruano, e aí, cara, a gente não tinha telefone, não tinha fotógrafo. 90% das vezes a gente caía só pelo amor, sem cordinha, sem roupa de borracha, sem nada, né? Eu costumo dizer, era só o sol e as gaivotas por testemunha, né? Era a gente, nós, a prancha e o mar, né? Não tinha nem gente na praia, tampouco, nem só. Então era realmente... muitos mares, muita gente não registra, não tinha como hoje, né? A gente não tem como registrar. Muitos momentos, né? A gente não... que bom que seria se tivesse um fotógrafo, imagina o material que a gente teria, mas algumas fotozinhas a gente conseguia. Mas o importante mesmo é o surf raiz e manter no coração, né? E eu estou gostando muito dessa entrevista, pode falar, porque eu sou meio saudoso, né, cara, assim, de poder falar assim com tranquilidade daquela época, que isso daqui vai ficar, você que está nos assistindo aí, gosta do nosso conteúdo, pô, se inscreva lá no YouTube, se inscreva no Instagram, compartilhe com os amigos, não é importante? Muito importante, isso aí fica para a posteridade, para as novas gerações, isso fica para sempre registrado. Nesse ponto é que é legal o registro, tanto fotográfico como de áudio, que um registro, né? É um registro para a história e para a posteridade, imagina daqui a 100, 200 anos, sei lá. Eu vou falar uma coisa para você, vou falar alguns nomes que você vai lembrar. Quem era o baixinho do arcoador? O baixinho? Era o cara que vendia a gente se alimentava muito mal. Tinha um baixinho que tinha a carrocinha de pipoca. Tinha o cara da uva também, você lembra? Que vendia uva cristalizada. Gostoso, né? O baixinho, a gente passava o dia inteiro comendo pipoca, como é que se fala? O baixinho, era pipoqueiro. Horrível, né, cara? Aí alimentação nada natural, né, naquela época. Logo depois vieram as lojas de suco para o Rio, né? Exatamente. Foi final de 71, 72, no Pia, abriu a primeira loja de suco. Na General Osório. Na General Osório, a gente ia para lá, saía lá do arcoador ou do Pia, só comia suco, só comida boa. A gente fazia campeonato de quem comia mais, o nosso querido, saudoso Daniel Sabá, né? E tinha o Iso Amja também. O Iso era um animal comendo. Não, né? Mas o mais animal quem era? Você. Não. Era o animal, era o Cadinho. Não, o animal era o Cadinho, mas o mais animal comendo era o bocão, boca de caçapa. Bocão é o seguinte, a gente comia boca. Aquela boca dele, meu amigo, não tinha pra ninguém. Será que o apelido dele Bocão é por causa disso? Eu acho que sim. E aí, Bocão, teu apelido tá certo, que a gente tá falando bem. Bocão é outro cara casca grossa, assim, que a gente entrevistou o Bocão, aí antes a gente conversou, vamos falar dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, até a atualidade, né? Só falamos dos anos 70, e não deu para falar mais. O Bocão fala bem, né? O nome, mas o Bocão foi outro também, parceiro nosso de Onda Grande, né, cara? Corajoso. Eu, o Rico e o Bocão, a gente sempre teve um elo, assim. Forte. É que nem quando você vai para a guerra, um parceiro seu, né, de guerra, e aquilo ali vira um código de honra, uma coisa que fica pro resto da vida. Você realmente vê ali a morte de perto, às vezes, que sem exagero, sem medo de exagerar, mas você vê uma série de OME fechando na sua frente, pô, é como se estivesse num campo de guerra ali, né? E a gente cria esse elo, vínculo, né? Esse vínculo de sobreviver junto, um olhando para o outro. Então foi isso, cara. O Bocão faz parte do nosso Bocão é guerreiro, casca grossa em todos os sentidos. Eu me lembro do Bocão. Aí, eu me lembro uma vez que a gente, mais para frente, mas vou falar aqui, a gente morava junto em Velzilândia. Aí fomos no supermercado, aí... Só tinha um pão. Aí, nego, no estacionamento, brigou por causa da comida, jogou o pão para cima. Os gringos ficaram horrorizados com aquela cena. O que esses caras estão brigando por causa de pão? Deve estar com muita fome. Era o pão de forma, aí nego quebrando, tinha jogando... Tinha pão integral na prateleira.
E aí, eu e o Bocão tava fazendo compra, a gente viu o pão junto. Aí nós dois voltamos, os dois pegaram junto o pão. Aí começou, já no mercado. Eu vi primeiro. Coisa de criança, quase. Eu vi primeiro e puxa daqui. Aí fomos andando lá pra fora. Puxou, rasgou o saco. Não, mas muito bom, né? Assim, por isso, né, cara? Mas... A gente quase brigou ali, né? O negócio ficou sério uma hora. Mas depois a gente riu muito com isso. Legal, essas pequenas coisas. Mas o Bocão, um cara que, pô, inclusive, né, ele fez essa proeza agora, pegou lá... Nazaré, pô, onda de 60 pés, sei lá, negócio pra idade, né, pô. Sempre foi o Bocão. Eu me lembro no AEMEC, indo lado a lado com o Bocão, de vir uma série enorme e eu... do lado, ele remando, virou o bico para remar para onda, eu olhei, eu falei, gol, vai, mas eu falei, o vai, tipo, não vai. Vai! Aí eu falei, não vai. Eu não queria, ele foi, né? Se jogou. Bocão incrível, mas, né, porra, cara, esse tipo de coisa é legal, né? Você tem que incentivar o cara, mas... Pô, com medo de incentivar, né? Vai, pô, tá mandando o cara aí, pô. Mas eu me lembro uma vez que a gente caiu o AEME, eu tava com sinusite, uma sinusite braba, a gente morava em Velzilente, né? E aí a gente foi andando para Velzilente, final de tarde, eu não podia falar que eu tava com sinusite, porque se falar que tá com sinusite... Tá amarelou, Mas fui com sinusite e tudo, aí foi para dentro d'água, né? Isso sem falar em pipeline grande, né? No Rio, que a gente pegou uns 3 ou alguns mares clássicos. Estou falando de pipeline 18, 20 pés, terceiro riff, né? Eu, você e o Bocão também. E a gente... Depois o Renan chega, mas o Renan já chegou um pouco depois, já uns anos depois. Da Crab, nosso saudoso, pô, Renan, irmãozão. Mas voltando lá para voltando, pipeline também foi um desafio. Teve momentos lá radicais. A gente pegava pipeline grande. E os gringos respeitavam a gente por isso, né? Não, realmente. E a gente não tinha muita informação, não tinha prancha boa, né? Exatamente. Era uma questão diferente. Mas voltando lá, para a gente dar continuidade, o Pier foi um lugar assim muito legal, né? Aquelas dunas lá. O que te recorda do Pier, os artistas? Quem eram os artistas que iam lá? O Pier foi o seguinte, cara, que depois que começaram a fazer o Pier, né, nos anos 69, você até construíram, aquelas coisas que eu falei, que começou a pegar onda, a gente já sabia que ia dar onda, a gente praticamente sentou na areia, passamos parafina na prancha, ficamos esperando botar as pilastras. E aí começou cada dia a melhorar, ia botando a pilastras. Tinha uma placa do lado que é Soriano, com a draga que jogava areia junto. Era o primeiro fundo artificial do Brasil que funcionou. E ali foi o que eu vejo o Pier, primeiramente, foi a nossa escola de tubo. A onda era muito tubular, muito raso. A gente aprendeu a pegar tubo ali. Guaratiba também. Mas o Pier foi mais uma escola mesmo, foi um vestibular para ir para o Havaí, para Piranha. Fala para a galera do backdoor. Aí eu ia falar, aí como a gente começou a frequentar um grupo, nós, né, um grupo de surfistas, de amigos, saímos do arpoador, a gente pegava no arpoador, mas começou a dar onda melhor no Pier, imigramos para o Pier, começamos a frequentar o Pier. Um ano depois, o surfista sempre foi formador de opinião, né? Nós sempre a turma do arpoador, depois... Começou a formar um point ali, aí começaram a frequentar alguns artistas, vinham as gatinhas, as meninas, vinham na tarde dos surfistas, vinham os caras que azaravam as gatinhas dos surfistas, aí vinham também os artistas, começou a virar um point. Porque tinha as dunas, né, que impedia de ver o que estava acontecendo ali. Mas não era nem pela duna, foi por causa do surfista, nós lá, que se não tivesse, nós tinha até a duna e não ia ter ninguém. Nós atraímos aquele... que formou aquele point cultural. As dunas também, nego se escondia ali e fumava um bagulhinho ali, não fumava? Tinha as dunas. De leve? As dunas da Gal, né, que eles botaram o nome. Porque a Gal Costa ficava lá com Caetano, aquela baianada toda. Gilberto Gil, os atores. Ali era um caldeirão, tinha poeta, escritor, artista, maluco, hippie. Tinha aquelas peladas que a gente fazia, uma pelada completamente democrática. E era... Tinha um Pelé, 50, você lembra do Pelé? Claro. Era 50 por um. A pelada era o seguinte, 50 para um lado, 50 para o outro, e soldava a bola no meio. Uma correria, tinha tudo ali. Então era legal para caramba. Mas naquela época, pós-guerra do Vietnã, anos 70, grande efervescência cultural da contracultura no mundo inteiro, né?
Você falou uma coisa muito importante, porque na época não tinha hang glider, não tinha parapente, esses esportes radicais, então a galera ansiava por adrenalina, né, cara? Assim, então veio essa contracultura e todo mundo estava ali no meio de uma loucura beleza, saudável, né? E a contracultura no mundo inteiro, ela foi com as grandes bandas de rock, né? Foi depois do Vietnã. Foi depois daquela época, anos 60, 70, foi quando veio Beatles, veio Rolling Stones, Santana, Pink Floyd, toda aquela influência cultural, e os baianos aqui, Caetano, os Mutantes, teve aquela coisa, aquele rock and roll junto com surf, e era uma efervescência cultural. Nós fomos, uma coisa que eu vou falar que é importante, meu pai me falava isso, meu filho, vocês foram os filhos do século XX, porque o século XX, nós são 100 anos, mas essa geração, anos 60, 70, nós vivemos todas as grandes mudanças até hoje. E a gente representou isso, de uma certa maneira, filhos do século XX. E ali a gente foi testemunha de toda aquela mudança de comportamento cultural. Eu ia te perguntar, você falou assim, todo mundo, não falamos do Raul Seixas, o Horácio que fez a minha logomarca, as duas, né? A gente ia para casa dele, porque o Raul Seixas trabalhava numa gravadora e mandava todos os LPs, né, o disco de vinil, para casa, para o Horácio. E aí a galera toda se encontrava lá. Aí era Rolling Stones, The Who, Pink Floyd, Fleetwood Mac, Jefferson Airplanes, né? E você ia para lá também? E a gente não tinha, os discos até foram proibidos uma época e tal. E a gente comprava numa loja de disco que tinha aqui, o único lugar que tinha, e os meninos que mandavam, traziam, né? O Maraca trouxe uns discos da... Quando a gente ia para o Havaí, trazia também Tower Records. Exatamente, E o que tu lembra lá da casa do Horácio? Ali era o Raul Seixas, a gente conhecia o Raul antes dele ser o Raul Seixas. Ele era um baiano, maluco pra caramba, maluco beleza, literalmente. E que veio, então eu lembro do Raul no campeonato AMEA 5000, que lá no Sheraton, ali no Vidigal, todo mundo ficou hospedado lá, os gringos, né? Os atletas, os surfistas. Durante o campeonato, aquele que eu trouxe para o Brasil em 75, eles ficaram lá. Ou foi 76? No Sheraton. Foi 76, foi por aí. Foi 76. Enfim. E eu sei que a gente ia para o Sheraton, a gente tinha aquelas festinhas lá no Sheraton, no lobby. E eu estou lá no Sheraton com os gringos, né? Aquela geração lá no AMEA 5000, Nelson Machado, grande patrono do surf brasileiro, foi o responsável por tudo que está acontecendo aí, meteu. Claro. Enfim, e aí eu tô lá, aparece, entra um maluco, a gente tá lá no lobby do hotel, entra um primo do Horácio, meu primo vem aí, aí entra um maluco, com um violão debaixo do braço, entrou e fomos lá para cima, no quarto, começou a levar som lá. E era o Raul Seixas, pô. E a gente já sabia, era o Raul, primo do Horácio, e depois ele foi o Raul Seixas, né? Então, um gênio, genial, né? E tudo mais. É isso aí, daquela época. E voltando aqui para Saquarema, né, cara? Que ano que a gente começou a frequentar Saquarema? Eu vim para cá por volta de 68, 69, eu dormia na praia, no sleeping bag, me lembro do Caneca, né? A gente dormia na areia. Depois que a gente começou a acampar, e eu me lembro que a gente foi na barraca dos americanos, aí comemos tudo deles. Os americanos sofriam na mão do Rio. Era mesmo? Isso sem falar do rato, né? Deixa o rato de lado por enquanto. Deixa o rato que está descansando em paz, deixa ele lá, tadinho. Mas o negócio é o seguinte, Saquarema, abrindo um parênteses, Saquarema é um lugar assim... Os navegadores portugueses, em 1535, após o descobrimento do Brasil, pararam a caravela atrás do Morro da Igreja. Desembarcaram, foram recebidos pelo cacique local. É mesmo? Essa eu não sabia, não. Não foi pelo rato, não? Aí, a partir daí, fundaram a cidade, fundaram a igreja, a vila. Que ano? 1535, quando os portugueses chegaram, tinha uma grande aldeia, Tamoio, o cacique Sapuaçu foi receber, como fosse a história do Havaí. Os brancos chegaram e eles foram receber, muito bem recebidos. Enfim, eu quero dizer o seguinte, a partir daí foi fundada a cidade, a partir dos próximos dos anos 1500, 600, fizeram a vila, pequena vilazinha, né, e tal. Que é a vila, igreja... que é a vila, o nome vila da Praia da Vila, não, é outra. Ela foi vila depois que virou município e cidade. Enfim, eu quero dizer que os chegaram, descobriram, desembarcaram em Saquarema, os tamoios e tal. Aí, de lá para cá, fundaram a cidade e ficou uma cidade
pacata e esquecida no litoral do Rio de Janeiro. Era uma cidadezinha de pescador, uma vila, pequena vila de pescador aqui no litoral do Rio de Janeiro. E nos anos 60, meados dos anos 60, alguns surfistas do arpoador vieram aqui, começando pelo próprio Armando Serra e outros nomes também. Foi o Charuto e os mergulhadores. Eles vieram pescar de mergulho. Aqui tinha muito peixe. Aquela laje de fora ali. Aqui na laje de Itaúna. E eles vieram e descobriram as ondas. Se por acaso vieram pescar e viram as ondas, pô, lá aquele lugar tem altas ondas, não sei o que. Começou lá no arpoador, né, onde é o berço do surf, né, na verdade, onde tudo começou. E aí começou a vir, a gente ouvindo falar, aí começamos a vir também mais no final dos anos 60, frequentando, e a gente começou a vir, acampava aqui, a gente acampava. Aí quando eu comecei a vir acampar aqui, eu comecei a morar na praia, ficava 2 meses acampado aqui, literalmente. E o revolucionário, né, e visionário Penho, né, que foi um dos primeiros a vir morar aqui, de fato. Ele tinha uma casinha... Bem na praia, né? Ele tinha a casinha do Sargento Bilé, do patrulheiro. Como é que era o Bilé? Eu queria me lembrar. O Sargento Bilé, onde ali... Então, ele Bilé. Ele tinha um sobradozinho, Penho, ali, a janela dele era uma janela mágica, né? Que ele tinha, embaixo tinha uma salinha de shape que a gente montou, ele montou, a gente deixava umas pranchas lá e tal, consertava. E aí a janelinha dele era dava pro pico, né? Era a janela, ele abria, estava de frente da Itaúna, ali na areia mesmo, a casinha. E a gente acampava ali em frente. E aí acampava e começava a encher o saco do Penho. Aí, Penho, precisa tomar banho aí. Penho, você dá um copo, dá uma garrafa d'água, pode encher aí, pode guardar. Aí o Penho, pô, não aguento mais, porque vocês não vêm morar aqui, né? Falando pra mim. Aí isso em 1970, exatamente, não me lembro. Aí eu aluguei a casa da dona Neném, aqui do lado de Itaúna, ali perto da Maçã, perto dos barcos. E aí eu aluguei a casa e comecei a morar aqui. Literalmente. Aí veio até o Evandro Mesquita, depois veio morar uma época. E a gente começou a morar aqui. Você comprou terreno. Eu quero dizer, eu quero chegar ao seguinte. Os pioneiros já do arpoador vieram surfar, mergulhar aqui, mas nós, teve uma galera que veio morar, morar de fato aqui, porque eu falei, pô, eu cheguei aqui, eu falei, vou morar aqui. Era o North Shore do Rio de Janeiro, eu vou morar aqui mesmo. Bocão também abriu oficina com Betão, né? E a gente começou a trazer, então nós fomos assim, de uma certa maneira, todas as maneiras, não é de certa maneira, nossa geração, a gente introduziu o surf em Saquarema. Sem dúvida. Não só o surf, como a cultura do surf, o estilo de vida do surf. Que quando a gente cheguei aqui com o Penho, a gente começou a iniciar os filhos de pescadores. Os caras nunca tinham surfado na vida, a gente prestava prancha, depois começamos a fazer prancha para ele. O Abel Ferreira, o Manoas, o Abel foi um dos primeiros surfistas aqui. E vou te falar, a dona Bela, que era mãe do Abel, botou o nome do filho dela de Rico. Em homenagem a que moral é dona Bela, hein? Então a gente, Rico, eu tenho... Muito bom, né, cara? Escutar que a galera aí não imagina isso, né, então, cara? sem medo de exagerar, nós, falando em nós, porque somos nós, né? Começando pelo Penho que veio morar aqui, a gente introduziu a cultura do surf, pô. Os tiros, quando começou a usar bermuda de surf, e começou a criar a dinastia local, daí com a primeira geração de nativo, que foi várias gerações ao longo das décadas, está aí até hoje com a família Chumbo. Você me lembrou uma coisa legal, que eu estava querendo lembrar o nome do Bilé. Sargento Bilé. Eu não sabia que era sargento. Eu sei que ele que ficava lá na patrulha rodoviária. Na patrulha rodoviária, quando a galera passava por lá, era geral na certa. Não, mas ele aliviava. Ele aliviava porque ele depois começou a respeitar a gente. Porque os caras viam a gente surfar em mar gigante. O cara fala, opa, peraí, esses caras aí são fera, meu irmão. Pô, como é que o cara nem pensar em entrar, nem botar o pé na água. A gente caía lá fora, se divertindo, pegando... Então, a gente sem medo de exagerar, nós trouxemos o surf para Saquarema, né, Rico? Isso que é verdade. Não só o surf, a cultura, tudo que está hoje em dia aí, que a cidade virou uma cidade de surf, eu queria chamar um cara que a gente não falou aqui, mas um cara que... amigo nosso que já faleceu, Gustavo Carreira, casca grossa, também, ele não pode deixar de falar Big dele. Rider, gostava de onda grande também. Surfava a laje da Jaconé, que a galera faz aí, surfava lá sozinho. Não, a história de Jaconé é particular. A laje de Manitiba aqui, eu e o Carreira pescávamos de mergulho lá no verão, que sempre tem muito peixe, é um pesqueiro, e a gente viu algumas vezes quebrar onda, a gente falou, dá para cair isso? Pô, aquela onda dá para surfar, cara. Ela é muito rasa, é uma laje, né, com onda curta, mas muito, parecia um terra-rupo, assim, né, na devida proporção.
E um dia, eu e Carreira caímos lá, primeira vez. Eu não sabia, eu pensei que fosse essa história. Caímos, o Carreira tinha uma prancha do Havaí que tinha trazido, tinha acabado recente. Foi em 71, em 72, por aí, sei lá, no início dos anos 70. E nós caímos. E aí eu mal consegui pegar onda, o Carreira pegou uma direita, tem esquerda, ele pegou uma direita e bateu virou uma vaca e bateu no fundo e machucou o tornozelo. A gente pegou umas 2 ondas assim, no meio do rabo e tal, mas quando eu entrei lá era selvagem o lugar, tem muito tubarão, tudo, aquela onda havaiana, era um negócio sério, né? Coisa séria. Ali é coisa séria. Aí no dia seguinte, eu passei na casa do Maraca, falei, Maraca, eu caí com Carreira lá naquela laje, Maraca. Pô, tem altos tubos, o tubo precisava peidando, né? Baforada. Fica mais elegante, ao invés de peidar, a gente fala baforada. Desabaratando, né? Aí, no dia seguinte, eu pego o Maraca, vou lá com o Maraca. Aí, esse dia, tinha acertado o mar. O Maraca pegou, a gente pegou várias ondas, na remada mesmo, né? Porque lá é uma boa onda para towing, né? Vamos comer nesse dia, aí começamos a pegar. E aí virou nosso secret spot, vamos dizer assim. A gente começou a ir lá escondido, pegar uma... Às vezes a gente saía de Itaúna, que é um Itaúna bom, grande, a gente pegava a prancha no carro, neguinho aqui, pô, onde é que esses caras vão? Aqui tá bom, a gente ia pra lá. Muito também. E depois começou, a maior galera começou a cair lá, Cadinho, Bocão. Cadinho, quebrou a prancha. E a gente começou a Iso também. Começou a frequentar lá. E depois ficou esquecido um tempo ficou meio esquecido essa laje. E depois veio o pessoal do Towing. E depois começou a voltar com o Towing e tal, e tá lá. E hoje, um dia tá lá. Sensacional. Lá, a gente não podia deixar de falar na história de Saquarema, a Walksmate sua e do Ratão, né, cara? Do Paulo Proença, exatamente. A galera não tinha parafina aqui no Brasil e ele desenvolveu o Walksmate, né? Então, a galera ia para lá... E ele botava a galera para trabalhar, tinha que embalar as parafinas, né? Era o preço do pernoite para dormir lá em casa. E a gente começou a fazer parafina por necessidade. Porque não tinha, a gente começou a fazer com a empadinha de empada da vovó, né? Fazia a forminha, derretia a vela, a gente não sabia. Aí depois começamos a fazer de ali. E aí eu e o Paulo fomos para fazer uma viagem para o Peru, que isso é outra história. E a gente ia para o Havaí de Kombi, né? Então a gente foi para o Peru e tal. Então isso eu te conto em outra ocasião. E aí, a gente indo para o Havaí, lá, a gente comprou uma fórmula da parafina da Surface Sush num peruano, do Gustavo Reateg. A gente comprou a fórmula original da Walksmate, a Walksmate era cultuada, era a marca da época, não tinha. E a gente comprou a fórmula, voltamos aqui para Saquarema e abrimos uma fábrica de parafina. Em 73, isso, já morava aqui uns anos. A gente fez uma fábrica de parafina, a parafina era excelente, o Rico mesmo, depois viveu sua vida. Enfim, começamos a vender, a gente virou industrial, era a indústria do surf, geramos emprego aqui em Saquarema e a gente vendia, começamos a ganhar dinheiro com aquele negócio. E aí, a gente ia para o Havaí, meus irmãos ficavam aqui, e eu e o Paulo ficavam no Havaí, 6 meses, e os caras mandavam dinheiro. Arrumamos na verdade, é o seguinte, a gente arranjou... Esse cara é malandro, tô dizendo, né? Não, mas todo mundo se beneficiou. Não, tô brincando, eu sei que você tá brincando. Todo mundo se beneficiou. Uma maneira digna de trabalhar, não, mas foi malandragem mesmo, porque a gente, tudo que a gente queria o quê? Surfar no Havaí, pô. Então tínhamos uma maneira de pagar isso. E a gente começou a ganhar grana. Tinha uma época que começou a ganhar dinheiro. Eu tinha 18 anos, sei lá. E eu chegava pro meu pai e falava, papai, tá precisando de algum dinheiro emprestado? Aí tirava onda com o velho. Pô, meu filho. Pô, se precisar, tá aí. Fala um pouco do Evandro Mesquita, que eu me lembro que nessa época a gente fazia... Eu nunca levei um som legal, mas ia pra fogueira com vocês, aí tinha as gatinhas também, não tinha? Tinha toda essa coisa do surf e música, né? E a gente começava a levar música acústica, tinha até violino, a gente fazia na fogueira, o Penho fazia percussão, tinha o Lui, né, que era guitarrista, cantava o Edinho, tinha uma turminha, o próprio Múcio que fazia bar, e a gente fazia acústico na fogueira, na lua cheia, depois de estar extasiado de surf, né, um dia inteiro surfado, chegava naquele estado de êxtase, de pegar onda, aí fazia lá fogueirinha, levava som, e aí nasceram várias músicas, a gente começou a criar várias músicas, né? E foi Eu Quero Te Amar, foi aquilo... Por exemplo, Você Não Soube Me Amar... A música que lançou a Blitz foi feita lá em casa, no Ox, na fogueira, com o Zeca Mendiga, irmão. Zeca também Zeca Proença, que era irmão do... Levava um som, leva até hoje. Ele compôs, a gente compôs o refrão da música. Olha não só, soube, foi aqui em Saquarema, você a primeira não soube música... Me amar, Você Não Soube Me Amar. Esse refrão foi feito aqui. Aí o Evandro, vindo aqui, pegou essa música, fez o arranjo,
preparou, fez um acabamento na música e lançou a Blitz, se não fosse ele, essa música não estaria esquecida na fogueira até hoje, e lançou, e foi o início. E a gente, na verdade, essa cultura musical era surf e rock and roll, faz parte um do outro na nossa O Bocão cultura. também leva um som legal. O Bocão, a gente levava muito som, e fazia Sabá. A Dois Passos do Paraíso, tinha várias músicas. E aí a gente foi o início da surf music, como é conhecida hoje em dia. A gente já fazia essa surf music, né, que tem hoje em dia esse estilo musical. Era a verdadeira surf music feita aí por surfistas. Otávio, enfim. Voltando um pouco atrás, falando do Arpoador, eu ganhei o Campeonato Brasileiro da Magno lá no Arpoador. Tá lembrado? Estou lembrado, claro. E aí, o Magno se empolgou, que foi a primeira loja de surf, e fez um uniforme para todo mundo, e a equipe Magno, você era um deles. Sim. Né? Alugou um ônibus e mandou a galera para lá, todo mundo com a equipe Magno, um cara uniformizado. E me falaram, cara, que nessa viagem o motorista começou a perturbar muito, vocês botaram ele para fora do ônibus e amarraram ele na árvore, amarraram mesmo? Diz a lenda que sim, diz a lenda que sim. Diz a lenda. Não precisa falar tudo, quase tudo. Diz a lenda, assim reza a lenda, né? Não, cara... e a gente o ônibus, a equipe era de 6. O Paulette, nosso saudoso Paulette, né, que era um dos pioneiros do Arpoador também, ele era o capitão da equipe. Ele era o chefe. Mas só que ninguém respeitava o capitão, pô. Então, coitado, ele sofria na mão da gente, era um pouco mais velho que a gente. A equipe era eu... Cadinho, o Paulo Proença, o Bocão e Marquinhos Berengue. O Paulette era o mais doido de todos. Mais doido de todos, era o capitão. O Cadinho era o animal, né? Assim, o Otávio, o Pafúcio, ratão sem comentários, né? Tá lá no céu, né? O nosso exatamente, o Bocão e o Marcos Berengue. O Berengue e o Bocão, que eram os mais amarradinhos. Como é que foi? Foi de mão amarrada? Como é que foi? Não chegou a amarrar, não, essa história, mas a gente deu uma dura. Depois ele foi até levou a gente, mas a gente queria arrancar ele o Xuxa, quem estava no carro, queria já dirigir o ônibus. Não, sai daí que a gente dirige, tomar o volante do cara, uma confusão danada. Tinha um neozelandês também. Eu sei que a equipe era de 6, foram 20 no ônibus. E aí a gente chegou em Ubatuba, um ônibus de maluco, um ônibus cheio de prancha no ônibus, mas uma coisa dos anos... Um bom tempo. Mas aí, inclusive... Vale se lembrar, eu ganhei o campeonato de Ubatuba em 75, né? Eu fui o campeão, a equipe mais foi campeão, eu ganhei, tive a sorte de ganhar o campeonato. Não, sorte não, tu pegava muito, cara. Não, eu sei, mas a sorte que eu digo ali, né? Então a equipe foi vitoriosa, então o Magno ficou feliz, ver que a gente ganhou a equipe. Aí amarrou o cara, ficou tudo bem. O cara ficou amarrado lá até hoje. E aí o Ubatuba, eu tenho uma história boa com o Ubatuba, e depois em 75 foi o Campeonato Brasileiro, né? Era o festival de Ubatuba, tinha Saquarema e o Batari que mediam o campeão brasileiro. Né? Que era Cauli, você. Eu fui campeão em 72, 73. Aí o Ubatuba. Fui em 70, aí o Berengue foi em 74, e aí eu fui em 75, foi a final até com o Mudinho, o Carlos Mudinho, fui a final com ele, tinha uma galera. E aí acontece o seguinte. 76, o Paulo Issa, né, que fez uma das primeiras associações de surf do Brasil, a Ubatuba, a Associação de Surf de Ubatuba. Merece todo o nosso respeito, foi um dos caras que mais contribuiu com o surf brasileiro. Paulinho Issa, assim como Nelson Machado, foram caras importantíssimos para a história do surf brasileiro. Né? Por exemplo. Então ele fazia aqueles festivais, só ele sabia arrumava para fazer, ele fazia. Então aquilo era tradição, todo mundo ia para o Ubatuba, era em julho, geralmente. E aí, em 76 e 77, simplesmente não teve, por falta de patrocínio, né? Não teve o evento de Ubatuba. Só teve 75, eu ganhei esse. 76, 77 não teve. Simplesmente não aconteceu. E em 78 teve novamente, nova edição. E eu ganhei de novo, tive a sorte, né, de ganhar. Ganhei de novo em 78, que aí eu me tornei bicampeão dessa maneira. E lá em Itamambuca. Não, né? E representava muito. Hoje tem campeonato, circuito brasileiro, de tudo. Vários tipos, né? Tem a confederação, mas antigamente não tinha. Então, todo mundo do Brasil inteiro esperava por essa data, né? Era uma coisa que tinha, né? E era muito legal. E parabéns, que você surfava muito. E eu queria lembrar que as finais... E você foi para a final em 78 comigo? Foi, eu várias vezes. E era todo mundo de backside, eu era o único backside. Eles eram tudo de frontside para a direita, né? Para Itamambuca. Mas eu queria lembrar que as finais eram de 1 hora, tanto aqui em Saquarema quanto lá. Então...
O cara tinha que ter um preparo físico, competir o dia inteiro, uma final de 1 hora. Aliás, eu acho que as baterias deviam ter pelo menos meia hora. Nós de bateria de 20. Depois teve uma época que fazia, mas enfim. Agora, aí eu fui para nessa final e aí tá todo mundo de frontside. Eu era o único backside, me dei bem nesse campeonato. E o Cauli, nesse mesmo ano, ganhou aqui em Saquarema. Então, com a minha prancha. Com a sua prancha. Então, 78. Então, e o Cauli ficou em segundo, se eu não me engano, lá em Ubatuba. O Cauli ficou maluco comigo. Pô, o cara já tá... Sei que... Cauli pega muito. Então, nesse ano de 78, foi muito emblemático, porque eu ganhei Ubatuba, ele ganhou Saquarema, e a gente foi, assim, meio que campeão brasileiro, né? Porque a gente... Enfim, histórias dos campeonatos. E depois tiveram vários eventos, mas foi assim que começou essa coisa de surf profissional. Tá. E, voltando atrás, em 76, já, no ano seguinte, 76, a gente começou a ir para o Havaí, né? 73, 74, começamos para o Havaí. E em 76, lá no Havaí, com o Randy Herrick, Fred Hamilton, lá no Havaí, eles fundam a IPS, 76. que é a primeira, que é a atual WSL, que era, quando foi fundada a primeira entidade profissional que começou a fazer o circuito mundial de surf. E nós fomos pioneiros representando o Brasil, né? Como você falou ainda há pouco, tinha para a África do Sul, para a Austrália, Havaí, Japão. Representando o Brasil, né? Naquela época, com a gente tinha, já com as logomarcas de empresas na prancha. Você tinha um patrocínio da Antártica, né? Eu tinha patrocínio. O Daniel tinha da Brahma, né? Você da TV Globo, o Cauli, o PP do Jornal do Brasil, né? E, dentre outros, o Liper, a Coca-Cola. Eu sei que a gente ia representar o Brasil no circuito mundial e a gente, de uma certa maneira, de toda maneira, a gente abriu o caminho, né? Do profissionalismo. Para o profissionalismo e para o Brasil ser a potência de surf mundial que é hoje, né? Que a gente foi lá com unhas e dentes, abrindo o caminho com enxada mesmo, né? E eu estava uma vez falando com o Martin Porter, meu amigo, lá no campeonato lá na Barra Mundial, que rolou, um WCT na época. E estava lá no lobby, alguém falou, porque o Otávio, o Rico, esses caras plantaram a semente do profissionalismo, plantaram a semente do surf brasileiro no exterior. Aí o Martin Porter ele se levanta, semente é o cacete. Os caras botaram o alicerce, meu irmão, da geração Medina, dessa geração toda. Os caras não plantaram semente, é um negócio pequenininho, meu irmão. Os caras botaram um alicerce firme para poder sustentar tudo que está aí. E ele foi campeão mundial. Fiquei enaltecido, o cara fala isso. Foi campeão mundial, né? Campeão mundial. E ele que falou, todo mundo ficou assim de boca aberta. Estava o Carlos Burle, né? Grande Carlos Burle. Então, até essas coisas são legais, né, cara? A gente realmente... poder ter contribuindo, abrindo esse caminho, né, para ver essa coisa da Brasil ser a potência do surf mundial hoje em dia. É muito bom escutar tudo isso, você ter a tua entrevista aqui, narrando a história. E voltando para o Havaí, a gente tem um grande amigo em comum, né? O Gordinho, Paul Coyne, né? Pô. Grande Gordinho, você que nos escuta aí. Agora o Gordinho tá magrinho, né, cara? Gordinho, agora é magrinho. Magrinho, né, cara? Mudou. Gordinho, you change now, you got skinny. O Gordinho era um santo, né? A galera brasileira ia para lá e... A gente morava lá em Sunset Point ali, e aí um dia chega uma família de americanos que eram eles se mudando para o Havaí, eles vinham de São Francisco, né? Faziam fábrica de couro, e eles ficaram nossos vizinhos. Não, é legal falar que o Gordinho fazia roupa de couro em São Francisco, como ele falou, para Jimi Hendrix, Janis Joplin, para os principais... coisa daquela cultura, cultura da época de rock and roll aí mesmo. Aí o que aconteceu? Os pais deles morreram naquele acidente de Canary Islands, dois bombos bateram, ele se mudou de São Diego, veio morar para o Havaí. Isso. Aí construiu uma casa lá... Mas antes de ele construir a casa, estou falando quando ele chegou lá, que ele chegou do nosso vizinho. Lá em Backyard. Lá na rua Rolava Place, em Backyard, ali atrás. E a gente começou a ficar porta a porta, a gente morava no Masa, você lembra? Ali O Masa era aquele faixa preta lá faixa preta, ele gostava da gente. Só o rato que foi fazer cocô na porta dele um dia. E o cara pegou em flagrante ele. E o flagrante, você tá igual um cachorro cagando aí? Só o rato mesmo. Aliás, o rato cagava em tudo que é lugar. Né? Mas o rato de Teveroso tem lá. Mas enfim, aliás, falando no rato,
pegava muito, surfista. O Rato em Sunset pegava muito, né, Rio? Não, tem que falar do Rato, porque a gente foi para a África do Sul e na Nakhon Reef ele foi segundo lugar, foi vice-campeão lá. Você lembra disso? Lembro, cara? Ele surfava muito. Foi o primeiro backside a surfar bem de Jeffreys Bay e na Nakhon Reef. E ele surfava muito de backside, né? Em Sunset também, eu já vi ele aqui em Itaúna, muita coisa também. Mas enfim. O Rato, eu tenho um apelido que eu botei nele, que ele tinha um cabelo bonito, né? E aí o Rato mergulhava assim no mar e fazia assim, shakeava a cabeça assim. Eu botei RM, Rato Mascarado. Que me perdoe, Rato. Ele remava sacudindo a cabeça. Assim. Muito bom, né? Mas foi terminando o Gordinho. Aí o Gordinho ficou nosso vizinho, começou a frequentar a casa dele. Aí ele começou a tirar foto, o Gordinho. Ele ficou apaixonado pelo surf, né? E ele, pela gente que por nós, e ele foi introduzido no surf por nós. Ele começou a tirar foto da gente, aí começou a ficar uma grande amizade, o Gordinho. Thank you, Gordinho. Aloha. E o que é interessante do Gordinho, antigamente, nos anos 70, não tinha muito espaço. A gente competia no Pro Class Trials para poder competir no Smirnoff, que era o campeonato. Então, não tinha. Então, o Gordinho era um cara assim que tinha uma loja de couro, e aí ele queria divulgar a loja dele, fez o campeonato Chica Leather Invitational. E a grande maioria era brasileiro. Tinha o Dennis Pengan uma vez, tinha o irmão do Danny Kellogg. E você ganhou o campeonato? Eu fui tricampeão mundial lá, nego pedia a morte. Ninguém começou a sacanear. Você armou aí, porque da TV Globo, o Fast Ed, nosso amigo. Né? Aliás, esse calção que eu estou usando aqui foi o Ed que me deu. É um da Rui, né? O original. Por acaso estou com ele aqui. O que é legal é que eu ganhei 3 anos, o Renan ganhou 1 ano, o Dennis Penn ganhou outro ano, né? E era uma festa. Só que o campeonato começou a ficar muito competitivo, né? E aí era legal. Era o Randy que julgava, o Jeff Divine, era um campeonato assim dentro... Era um campeonato brasileiro no Havaí, né? Era isso. Mas basicamente foi então, enfim... Foi uma época que a gente... E o Gordinho, voltando ao Gordinho, ele... Uma das melhores fotos que eu tenho foi o Gordinho que tirou, nossas, né? Ele tirou muita foto nossa. Aquele negócio falando que não tinha fotógrafo, né? Só tinha um Fedoca, o Musso e o Mas Fred. no Havaí tinha pouquinho, não tinha ninguém. Tinha alguns fotógrafos, sempre teve. Eu sei, mas não fotografava muito a gente, né? E a gente tirou muita foto da gente. Tinha o Jeff Divine, tinha vários, o Hornbreak, né? Tinha alguns o Hornbreak morava lá com a gente. Morava. Né? Uma das melhores fotos para Ipiranga foi ele que tirou. Eu me lembro quando o Hornbreaker morava lá com a gente, e o Rato também. Tinha um cara lá que plantava um pé de bagulho na casa e o Rato todo dia ia lá, tirava uma merrequinha do prato. Quando o cara descobriu que o Rato estava com ele, queria matar o Rato, né? Um dia eu vi o Rato com um carro, era na época de Natal. Aí ele com um carro com 4 árvores em cima do carro. Aí eu falei, pô, esse negócio não é pinheiro não, hein? Não é pinheiro não, era árvore de maconha, meu irmão. O cara estava passando pelo North Shore com as árvores amarradas em cima. Eu falei, onde é que você pegou isso? Ah, eu fui lá em Pupuqueia, lá, vi, lá estava no mato, não era de ninguém, eu peguei. Não, o Rato, né, cara, a gente fala assim, brincando com ele, mas era um cara assim, excepcional, né, cara? Um cara que... Era muito reverente, né? Ele era um cara muito generoso, também era maluco. O Rato, ele te roubava $100, depois ele te emprestava. Quer dizer, você ficava 2 vezes, você era roubado, depois ficava devendo mais 100 para ele. Eu me lembro uma vez, olha como é que eu era louco. Eu ia para a Austrália, para o Estados, aí eu emprestei $1.000 para o Rato, antes dele se tornar... Pô, o Rato não queria me falar. Rato, é o seguinte, brother. Mas é melhor não receber, porque não pedir mais. Não, ele pagou. Pagou? Pagou, mas brother. Que milagre, senão, que o Rato, com todo respeito que não está mais aqui, ele atiçava até você virar bicho, aí ele voltava para trás. Aí ficava bonzinho. Ele crescia, ele subia na cadeira, crescia, ficava fora. Mas o Rato era assim, ele, como se diz, era muito generoso também, né? Também tem essa eu me lembro uma vez que o Randy Herrick foi viajar e deixou a casa. Ah, tu tava comigo, cara. Poxa, não vamos contar tudo, não, deixa, né? A gente tava lá. Aí ele deixou a casa. Não vamos contar nem a metade de nada. Não, conta só a parte da festinha. Não, nem da festinha também não. Vamos contar. Aquela virou uma boa. Só um detalhe. Quando o Randy chegou de viagem, a casa tinha várias luzes vermelhas penduradas.
os vizinhos reclamando. Pô, esses Brasília, Crazy Brasília, fazem festa toda noite aqui, cheio de mulher, uma confusão danada. Mas o que eu ia falar do Rato, que o Rato era louco. Ele chamou o Al Chapman para ir lá na casa do Rato. Aí, eu não sei que porra que ele fez, ele amarrou o Al Chapman, que ele não via legal, usava aquele oclão, para olhar dentro da privada. Quando ele olhou dentro da privada, ele pegou e jogou água da privada na cara do porra, o Al Chapman queria matar o cara. O Al Chapman, pô, porque Deus o tenha lá, pô, o Al Chapman era muito amigo. Não, ele tá vivo. Tem certeza? Tem, eu vi. Então me falaram, pô, graças a Deus. Acabei de voltar do Havaí, recentemente, eu sempre encontrava com o Al Chapman ali em Santos, ele tá parado com as pranchas vermelhas. Ele morava dentro do carro, em frente à Sunset. Agora ele estava morando lá em Wailua, né? Ele estava lá ele tinha uma sala de shape. Eu fui lá na sala de shape dele, mais recentemente, isso agora, uns anos atrás. E aí ele tá. Mas o Al é figuraça, né? Ele está em frente à Sunset com um carrinho vermelho dele, um carrinho velho, com as ganzeiras. As ganzas são maiores que o carro ali em cima. Ele é um cara assim. E o Al é assim, ele é um cara. Ele é um rato havaiano, né? É um rato havaiano, mas ele era assim. Eu já vi o Al Chapman entrando no mar com o canal Sunset grande, 15 pés, e quase escurecendo, ele entrando, eu falei, Al, where you go? Ele foi o cara entrando no mar de noite, quase, mais gigante. Ele ia, e aí ele daquele estilo dele, não, sensacional. Ele falava que são muitas moléculas de água, energia numa onda, tinha aqueles discursos, muito legal. Otávio, uma vez a gente foi junto para não era Ilhas Canárias, não, Reunion Island, né? Fomos para Reúne e para as Canárias. Para as Canárias, né? Aí isso já no circuito, na época, na nova era do longboard, né? Representando o Brasil, dessa vez, de longboard, no circuito mundial de longboard. Você chegou antes de mim e no dia que você chegou, estava enorme, né, cara? Aí você falou, pô, Ricão, amanhã vai estar gigante, né? O mar Mas foi Canárias ou Island? Reunion Island. E aí, cara, a gente entrou lá e o mar estava maravilhoso, enorme, né, cara? Assim, difícil. Sanlô, aquela esquerda maravilhosa. Né? Hoje nem pode cair mais lá por causa do... Ou já voltou. Tubarão. O tubarão comeu o campeão. A gente pegava lá no meio dos tubarões, não se tocava. O tubarão não queria nada com a gente, sei lá, graças a Deus, né? Mas a gente tem boas memórias de lá? Ótimas memórias. E o Canary Island também foi legal? Aonde? Nas Ilhas Canárias também, a gente foi para ali perto da Espanha, né? Ali muitas ondas na Canária. Eu me lembro lá, cara, quero lembrar aqui do Olimpinho, né? Foi a nossa equipe brasileira de longboard. O Olimpinho era um cara Picuruta, assim... Picuruta, só bandido, né? Picuruta, Salazar, Rico de Souza, Otávio... Picareta Salazar. O Maraca brincava com ele. O grande Picuruta, grande campeão, super campeão. Muito, né? Super campeão, representou o Brasil pra caramba. Ele também é... Herói. Mas o Olimpinho, ele chegava lá, né? Ele era de cor assim, então as holandesas, as europeias, né, adoravam ele, né? Então, se dava bem. Era o rei lá das Ilhas Canárias. E ele começava a dançar na boate tipo axé, né? Fazia aquele axé, fazia o maior sucesso. Que lá a água é fria, né, Deus o tem, Olimpinho. Eu adoro tantos amigos que partiram, né, cara? A gente fica assim, às vezes, com saudade. Aí, saudoso, né? Aí eu me lembro que ele, dentro das tendas que eram amarradas lá, que eram feitas para os atletas lá, que era frio, Ilhas Canárias, ele foi trocar roupa de borracha, né, cara? E com a toalhinha assim dele, na hora que ele tirou um pé, na hora que ele tirou o outro, eu puxei a toalha dele, cara, né? O cara ficou nuzinho na praia, né? Mas lá na Europa, não, é brincadeira, a gente fazia as brincadeiras assim. E isso sem falar na França, né? Vamos lembrar do capítulo da França, que a gente ia para a França, lá para Biarritz também. Não fala tudo não, hein? Não, falar... Não, eu tô brincadeiras à parte. A gente ia representar o Brasil no Biarritz Surf Festival. E quem foi lá no campeonato, eu era patrocinado pela Nestlé, e o presidente Mitterrand era amigo do mayor, do prefeito de Rossegor. Aí eu cheguei, eu fui vice-campeão mundial nesse ano de longboard, atrás do Next, que era um campeão, né, um grande campeão. E aí o Mitterrand foi lá, eu cheguei com
com a camisa da Bliss, que era foto com o Mitterrand, os patrocinadores ficaram amarradão, né, cara? Porra, Diego, mas você sempre foi embaixador, né? O Rico realmente está sempre... Aprendi com o ministro aí. Eu era seu ministro, mas você era o embaixador. Pô, eu e Otávio, assim, bate aqui. E na França foi muito importante, porque foi uma era do surf, quando começou os festivais, quando o Rico foi um dos caras que trouxe o resgate do longboard, que a gente, onde nós começamos com longboard lá atrás, quando não tinha prancha. E teve esse resgate, né? No final dos anos 80, né, Rico? Começou a ter esse resgate que resgatou junto essa coisa da história do surf que estava esquecida. O longboard representou isso. E a gente começou, nossa equipe, né, era eu, você, Picoruta, Amaro, eu estou ruim de nome, tem todo mundo, eu não gosto de esquecer ninguém, mas a gente começou a seguir, foi criado o circuito, o Net Young começou... Foi campeão, ele ativou um circuito mundial de longboard. Dentro do campeonato de pranchinha, né? Que virei no campeonato de pranchinha. Não, só para explicar, o campeonato de longboard, antigamente, era dentro das etapas do mundial da pranchinha. Então, trazia uma mídia muito grande. Teve também o Batuba no Sandec também. Então, começou a aparecer, o longboard arranjar um espaço, conquistar o espaço dele de volta. E aí foi criado para a própria, que era a IPS, depois virou ASP, na época da ASP, antes da WSL hoje, que é a mesma entidade, né? Só mudou de a sigla. E o circuito mundial de longboard da ASP, no caso, que era o World Longboard Tour, WLT. Tem o WCT e o WLT, que foi um circuito que está aí até hoje, e era o circuito mundial de longboard, e que a gente ia nos países, na Canárias, na Europa, né? Em Malibu, no Havaí também, teve no Havaí, teve vários circuitos de longboard, e a gente foi o resgate que o longboard, a categoria longboard que está aí, né, Rico, hoje, com as meninas... A gente replantamos essa cultura de volta e que existe esse circuito forte hoje em dia por conta disso. E uma coisa interessante, depois desses longboards dentro dos eventos do CT, né, eu comecei a fazer o Petrobras Longboard Classic, né? Sim. E era ao vivo, né? A final era ao vivo. Então, uma coisa que é bom lembrar, né? As transmissões ao vivo, as finais. Então, quando tem, como a WSL faz um evento espetacular, todos os atletas têm grandes patrocínios porque é uma coisa que dá muita visibilidade. A mesma coisa, quando eu fazia o Petrobras Longboard Classic ao vivo, todo mundo tinha patrocínio. O brasileiro, entre os top 10 do mundo, sei lá, 4... De longboard. De longboard. 4, 5 eram brasileiros. Aí eu acabou morrendo isso, a Petrobras acabou de patrocinar. Então, quando não tem campeonato, os atletas não têm bons patrocínios. Hoje em dia, no longboard, está praticamente... Como é que está o longboard? Não tem visibilidade. Não tem visibilidade nem premiação. Inclusive, a gente contribuiu também, por exemplo, eu e o nosso saudoso Maraca, a gente fez 3 grandes eventos de longboard. Captamos... aqui também fizemos uma etapa do Mundial em 2001. Eu lembro. Mas antes disso, nós fizemos... nós captamos pela primeira vez a Red Bull. Eu e Maraca fomos em São Paulo, conhecemos, pegamos um cartão de um austríaco, ele nem tinha lançado, a Red Bull ia lançar. E aí ele deu o cartão pra gente, na feira de São Paulo, eu e o Maraca. Semana seguinte, batemos lá na Itaim Bibi, em São Paulo, na porta do cara. Aí o cara abre, era o Otto, o austríaco, que estava introduzindo a Red Bull no mundo ainda. Nem sabia que era energético. Quando a gente bateu, ele... mas o que vocês estão fazendo? Vocês já estão aqui, me encheram o saco? Calma, eu dei o cartão semana passada. Não, o assunto aqui é surf. A gente veio para ter um longboard, a cultura do surf. A gente quer precisar de um patrocínio para fazer lá no Rio de Janeiro, na Praia do PP, um campeonato de longboard, né, com premiação de $30 mil. Ele olhou... Vocês são muito... Mas tá aí, gostei de vocês, caras, gostei de vocês. Vou patrocinar, sim. A gente fechou o patrocínio com a Red Bull. Aí no ano seguinte a gente fez em Marizias Red Bull Internacional. E no outro ano, em 2001, fizemos um campeonato especial em Fernando de Noronha, porque no ano seguinte o cara falou, não, chega de longboard. Já fizemos 1999 na Praia do PP. Trouxemos o nosso saudoso amigo Clyde Acal para fazer a série. Clyde Acal, né, cara, Clyde Acal, família Acal Family. E ele é nosso amigo e trouxemos, eu arrumei a passagem lá dentro do patrocínio, trouxe ele para o Brasil
para representar e fazer a cerimônia havaiana, polinésia das águas ali. Então teve a abertura, o Fantástico. Como era antigamente, né? Cada um trazia um pouco da água da sua praia, todos os lugares do mundo botava, e a gente entrava, fazia o círculo. É uma cerimônia e em prol das águas, da união dos povos. É um negócio bonito. E a gente fez no Rio Red Bull, longboard, já com a Red Bull patrocinando. Aí no ano seguinte a gente fez uma edição em Marizias, mesma coisa, eu trouxe o Ed também. E depois o cara da Red Bull falou, não, meu irmão, esse negócio de longboard já deu, inventa um negócio diferente. Aí o Maraca, o Mark e o Gary Linden me ajudando, ele criou um modelo de convidar, a Red Bull, que era o melhor do melhor, convidamos 16 campeões mundiais, com $100 mil de premiação, e juntei longboard com pranchinha. Então o cara caía na água, e os juízes eram lendas. E aonde onde é que foi esse evento? 2001. Mas aonde? Em Fernando de Noronha. Em Noronha. A gente fechou com o governo de Pernambuco, Fernando de Noronha, trouxemos todos os só campeão mundial, Tom Curren, Joe Tudor, campeões de longboard de pranchinha. Misturado. Carlos Burri, quem era campeão mais, misturado. Então o negócio era o seguinte, o cara tinha que pegar de pranchinha de pranchão. Eu queria botar onda de peito também, outra categoria, mas aí ficou demais. Beleza. Então o cara era mais ou menos simples. O cara caía de pranchinha, pegava 3, 4 ondas, tava as notas de pranchinha, o cara trocava na areia com longboard e pegava de longboard. E tinha premiação bônus com as melhores manobras. De longboard era bilco, hang-ten, e de pranchinha era tubo ou aéreo. O Bashing. Quem ganhou? Bashing ganhou. Esqueci o nome do garoto. Shane Bashing. Ganhou já dando aéreo, 2001, tá? E em Noronha deu uma eclipse no dia, fechamos a ilha para gente. Foi um espetáculo. Espetáculo, deu tudo certo. E aí, não, só para terminar. Então a gente, de certa maneira, foi a primeira vez que a Red Bull patrocinou o surf, entrou no surf na história até do mundo. Tanto é que depois o próprio Carlos Burri, famoso, arrumou o patrocínio da Red Bull e até hoje em dia a Red Bull está patrocinando, etc, etc, etc. Otávio, queria te perguntar, nossa entrevista super interessante, como é que você vê o surf de antigamente raiz para o surf de hoje em dia? Como é que você vê esse contraste? Na minha opinião, espetacular o surf raiz e muito bom ver o surf crescendo da maneira que está, com os grandes atletas, com excelente premiação. Como é que você vê esse contraste? Você falou a palavra certa, é um contraste mesmo, é um contraste forte, porque o surf da raiz era pura paixão mesmo, era surf, não tinha ninguém vendo na praia, não tinha nada, era só pegar pelo próprio prazer, né? Endonismo ali, aquela coisa de pegar a onda, de sentir a energia do mar, surfar, a alegria que o surf dá, né? A gente surfava 4, 5, 6, 3, 4 horas, 5 horas na água, saía, né? Chegava em casa roxo, aquela alegria, a fonte de alegria que o surf proporciona, independente da competição. E o surf hoje em dia virou um esporte, né? Literalmente um olímpico. Esporte olímpico, etc. e tal. Então são duas dimensões, cada uma tem a sua importância, né, na vida dessa maneira. A raiz. E é bom ver o crescimento, né? E a essência do surf ainda permanece nos dois lados, eu acho. Porque a essência do surf. Mesmo quando o cara, um Medina da vida, um Iago Dora, um cara vai surfar, ele no fundo, na hora que ele está lá, a essência está ali. É mesmo. Que é o surf, é o homem e o mar. Ali dentro, o surf tem essa coisa, é um esporte individual, mas tem essa coisa forte que é o homem, contato com a natureza direto. Tanto é que o surf, todo mundo hoje em dia quis tirar casquinha no surf. Então, eu chamo todo mundo quem? As grandes empresas. Por quê? Querem pegar o estilo do surf. Porque o surf vende. O surf, a imagem do surf é tão forte que eles querem associar os produtos dele àquela coisa, porque o surf aumenta a venda, então tem isso. Então o surf mostra a sua força dessa maneira, e hoje em dia você vê aí aqui em Saquarema, aqui no... Esse campeonato super bem organizado. Rio Pro, você vê 100 mil pessoas na praia, cara. Você vê o Maracanã do surf ao vivo, né? Em estado puro aqui.
E a paixão que o surf desperta no público, né? Você vê que no Brasil são mais de 30 milhões de fãs do esporte. Surfista, eu acho que tem 4 milhões praticantes. Mas fãs, tem 30, 40 milhões de fãs que acompanham. Não estou falando que viram, que acompanham, fãs do esporte. E no mundo também, né? Então o surf mostra a sua força. Para finalizar essa entrevista maravilhosa, que eu quero te agradecer, eu queria saber quais são os seus planos de vida, né? Porque a gente está numa idade mais madura. O que você almeja assim futuramente? O que você planeja? Como é que é a sua rotina? Eu estou tocando minha vidinha, né? Eu pretendo surfar enquanto dá, primeiramente. Não mudou nada. Ter saúde, né? O que você quer fazer da vida? Surfar. Agora, o surf tem uma conexão comigo de esporte, né? De saúde, de que a gente foi atleta. A gente era atleta, né? A gente acordava, a gente treinava, né? A gente era atleta nos anos 70, a gente treinava com mar grande, cara, tinha que ser velho, era preparo de atleta mesmo, não é brincadeira não, não é qualquer um que vai, pega, porque a gente faz, tem muita cauta, e a gente, eu já falei isso até, né? Depois a gente fazia prancha, fazia campanha e arrumava patrocinador tudo em um, então eu quero continuar surfando enquanto o corpo permitir e tudo mais, mas eu quero viver nesse universo de surf, né? Eu estou aqui ajudando a WSL como diretor de prova, quer dizer, eu estou só ajudando aqui, dando minha... A gente conhece Saquarema aqui, a mecânica do fundo, né? Porque as previsões estão nos websites, né? Todo mundo vê. Pego os dados das previsões e vejo o fundo da vez. Cada vez, daqui a um mês vai ser outro fundo. Então eu pego, que a gente passou a vida inteira monitorando para surfar, né? A gente ficava aqui, morava aqui para surfar. Então, com o nosso conhecimento, para auxiliar a Red Bull para dar as sugestões, o mar vai ficar maré, esse fundo com a maré assim, essa previsão, assim. Então eu estou aqui contribuindo para ajudar dentro do possível e então, contribuir para o evento. Né? Queria agradecer a sua presença, sua bela entrevista, foi maravilhoso assim, e queria agradecer aos patrocinadores, o Sense, né, que esse amaciante espetacular que dá força para a gente, para a galera que faz esportes que transpiram, né? Aqui boa, que gente boa só usa aqui boa, a água sanitária líder de mercado no Brasil, o Gurumê, a Cia Duarte, a minha equipe aqui. Então, muito obrigado e aloha! Much aloha!